A noite de 18 de julho do ano 64 d.C. começou com um calor abafado e opressor, daqueles que parecem prever uma catástrofe iminente. Nas ruelas apertadas e barulhentas da antiga Roma, onde o aroma das especiarias e da comida de rua se misturava ao odor forte da humanidade aglomerada. Um pequeno foco de incêndio teve início de forma quase trivial no mercado próximo ao grande circo. No entanto, o que muitos pensaram ser apenas um incidente rotineiro, logo se transformou em um monstro faminto de proporções colossais que devoraria a maior capital do mundo ocidental. Imagine o pavor absoluto de ser despertado não pelo sol, mas pelo rugido ensurdecedor de chamas subindo aos céus e pelo estalo das estruturas de madeira desabando. O céu de Roma, geralmente límpido e estrelado, foi tingido por um vermelho profundo e pulsante, semelhante ao sangue. Uma tonalidade macabra que refletia o destino trágico de milhares de cidadãos desesperados que tentavam escapar de um beco sem saída. As pessoas corriam sem rumo pelas vias pavimentadas, carregando apenas o que podiam segurar em suas mãos trêmulas, enquanto o fogo saltava de um prédio para outro com uma velocidade assustadora, impulsionado por ventos imprevisíveis. As habitações populares conhecidas como ínsulas, que eram prédios de apartamentos altos e frágeis, tornaram-se verdadeiras armadilhas mortais, pois eram empilhadas umas sobre as outras em ruas tão estreitas que mal permitiam a fuga em massa. O ar, antes carregado de vida, tornou-se uma massa sufocante de cinzas ardentes e fumaça tóxica, fazendo com que muitos caíssem antes mesmo de sentirem o calor direto das chamas. Este cenário de pesadelo não era apenas o fim de um dia comum, mas o início de uma provação terrível que se estenderia por 6 dias e 7 noites de destruição contínua, mudando para sempre a face da metrópole imperial e a história do mundo. É impossível falar deste evento histórico sem mencionar a imagem icônica que atravessou milênios e chegou até nós através da literatura, da arte e do cinema. Quase todos nós visualizamos o imperador Nero com uma expressão de indiferença ou loucura, tocando calmamente sua lira, enquanto observa a cidade queimar do alto de sua varanda segura. Esta cena é gravada na nossa memória cultural como o exemplo máximo de tirania, narcisismo e desapego pela vida humana. Dizem as lendas que ele cantava versos épicos sobre a queda de Troia, traçando um paralelo artístico entre o fim da cidade mítica e o fim de sua própria capital. No entanto, precisamos parar e perguntar com honestidade: quanto disso é verdade documentada e quanto é uma construção narrativa desenhada para transformar um homem em um demônio aos olhos da posteridade? A desconstrução desse mito é essencial para começarmos a entender o segredo que Nero levou consigo para o túmulo. Historiadores modernos e até alguns pesquisadores contemporâneos menos tendenciosos apontam que a famosa cena da lira é, muito provavelmente, uma ficção dramática criada anos depois por seus opositores políticos e historiadores que o odiavam, como Tácito e Suetônio. A verdade é que a propaganda na antiguidade era tão feroz e sofisticada quanto a que vivemos hoje. E nada servia melhor para destruir a imagem de um imperador do que pintá-lo como um lunático que se diverte com a dor alheia. A lenda da lira foi possivelmente o primeiro grande caso de assassinato de reputação da história, servindo como uma ferramenta poderosa para moldar como as gerações futuras veriam o reinado de Nero. Para compreendermos a dimensão real do desastre que atingiu o coração do império, os números e estatísticas são avassaladores. Roma era organizada em 14 regiões administrativas bem definidas. Quando as cinzas finalmente assentaram e o fogo foi contido, o cenário era de uma desolação absoluta que chocaria qualquer observador moderno. 3 dessas regiões foram completamente varridas do mapa, restando apenas escombros enegrecidos,
e o silêncio da morte, onde antes pululava a vida urbana. Outras 7 regiões ficaram em um estado de ruína deplorável, com prédios desabados e infraestrutura básica totalmente destruída. Apenas 4 partes da cidade permaneceram intactas, como se os deuses tivessem escolhido poupar apenas uma fração mínima da grandeza romana para testemunhar a dor dos outros. Este incêndio não foi apenas uma tragédia humanitária de proporções bíblicas, mas um golpe mortal na economia e na infraestrutura do império, deixando centenas de milhares de pessoas sem teto, sem comida e sem esperança em um curtíssimo espaço de tempo. E aqui chegamos ao mistério central que assombra pesquisadores há quase 2000 anos. Nero foi realmente o arquiteto cruel desse horror? Teria ele ordenado secretamente que seus próprios guardas ateassem fogo à cidade apenas para limpar o terreno e construir seu novo e extravagante palácio, a Casa de Ouro? Ou será que ele foi, na verdade, a maior vítima de uma campanha de difamação política orquestrada por uma elite senatorial que o desprezava profundamente? Esta dúvida cruel é o que torna a história de Nero e do incêndio de Roma um dos maiores enigmas da humanidade. De um lado, temos o retrato clássico de um monstro incendiário. Do outro, o esboço de um líder que pode ter sido cercado por inimigos poderosos que queriam seu fim a qualquer custo. O Senado romano, composto por homens que viam em Nero uma ameaça direta aos seus privilégios ancestrais e ao seu poder político, tinha todos os motivos do mundo para culpá-lo publicamente. Para essa elite aristocrática, Nero era um populista perigoso que preferia o aplauso das massas do que o conselho dos velhos senadores. Assim, quando o primeiro foco de incêndio surgiu, a narrativa de que o imperador era o culpado espalhou-se pelas ruas com mais rapidez do que as próprias chamas. Antes de continuarmos a explorar o que realmente aconteceu nos bastidores desse grande incêndio e descobrir onde Nero estava na verdade quando tudo começou, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo esta nossa jornada pela história. O que torna essa narrativa tão fascinante e atual é a nossa eterna necessidade humana de encontrar bodes expiatórios para tragédias que não conseguimos compreender ou controlar totalmente. O medo gera paranoia, e a paranoia busca rostos conhecidos para odiar e culpar. O que aconteceu nas ruas cheias de fumaça de Roma, com sussurros de traição e teorias conspiratórias sendo trocadas entre os refugiados, assemelha-se de forma assustadora ao comportamento que observamos hoje nas redes sociais quando algo terrível acontece. A busca por culpados imediatos muitas vezes atropela a busca pela verdade dos fatos. E no ano 64, a verdade estava prestes a ser enterrada sob as cinzas quentes da maior cidade do mundo conhecido. O que Nero realmente estava fazendo enquanto Roma ardia em chamas. E porque o ódio acumulado do Senado foi a faísca real que selou seu destino para sempre na memória da humanidade. As respostas para essas perguntas revelam um jogo de poder muito mais sombrio e complexo do que qualquer incêndio acidental poderia sugerir, revelando que a política antiga era tão impiedosa quanto o próprio fogo. Para compreendermos por que o fogo foi tão devastador e por que as chamas se espalharam com uma velocidade quase sobrenatural, precisamos primeiro olhar para a própria estrutura física da Roma antiga. Esqueça por um momento as imagens de templos de mármore branco e estátuas impecáveis que vemos nos museus. No século I da era cristã, a capital do império era um emaranhado caótico de construções extremamente densas e precárias. A maior parte da população vivia nas chamadas ínsulas, que eram prédios de apartamentos que podiam chegar a ter 6 ou 7 andares de altura. Essas estruturas eram verdadeiras armadilhas mortais, construídas com vigas de madeira expostas e preenchidas com uma mistura de palha e barro seco. As ruas eram tão estreitas que, em alguns pontos,
Dois vizinhos de prédios opostos podiam apertar as mãos através de suas janelas. Esse cenário urbano criava o que os especialistas hoje chamariam de uma bomba relógio de combustível seco. Como não havia iluminação elétrica, nem aquecimento central, cada um desses milhares de lares dependia de chamas abertas para cozinhar e para iluminar as noites abafadas. O fogo era uma presença constante e perigosa na vida cotidiana dos romanos. Por isso, quando a faísca inicial saltou no complexo do Circo Máximo, ela não encontrou apenas uma cidade, mas um estoque gigantesco de lenha empilhado de forma desordenada. O vento, soprando persistentemente através dos vales que dividiam as colinas da cidade, funcionou como um folhear gigante, empurrando as labaredas pelos canais estreitos das ruelas e criando correntes de ar superaquecido que faziam com que prédios inteiros entrassem em combustão antes mesmo de serem tocados pelas chamas diretas. Mas, enquanto a cidade se transformava em uma fornalha, onde estava exatamente o imperador Nero? Se a lenda nos diz que ele estava no alto de sua torre tocando lira, a realidade histórica documentada nos apresenta um álibi muito mais sólido e surpreendente. Naquela fatídica noite de 18 de julho do ano 64, Nero não estava em Roma. Ele se encontrava em sua cidade natal, Anzio, uma estância costeira localizada a cerca de 50 quilômetros de distância da capital. Nero estava buscando refúgio do calor opressor de Roma e aproveitando o ar fresco do mar, quando os primeiros mensageiros a cavalo, cobertos de poeira e suor, chegaram com a notícia apocalíptica de que o centro comercial da capital estava desaparecendo sob o fogo. Diferente da imagem de um governante apático e cruel, os registros sugerem que a reação de Nero foi de choque e urgência imediata. Ele não esperou pelo amanhecer. O imperador cavalgou de volta para Roma em uma jornada desesperada para organizar o que restava da ordem pública. Ao chegar e testemunhar a escala do desastre, Nero tomou medidas que contradizem totalmente a narrativa do tirano incendiário. Ele ordenou que os portões de seus próprios palácios privados fossem escancarados para abrigar os milhares de cidadãos que haviam perdido absolutamente tudo. O campo de Marte e os luxuosos jardins de Agripina transformaram-se instantaneamente em gigantescos campos de refugiados, onde famílias inteiras, cobertas de cinzas e feridas, buscavam algum tipo de proteção sob tendas improvisadas. Além de fornecer abrigo, Nero compreendeu que a fome seria o próximo inimigo mortal após as chamas. Ele mobilizou a frota imperial para trazer suprimentos massivos de grãos e cereais do porto de Óstia e das regiões vizinhas, forçando a redução do preço do pão para garantir que a população não morresse de inanição enquanto as ruínas ainda fumegavam. Ele próprio foi visto circulando pelas áreas atingidas, muitas vezes sem a proteção de sua guarda pessoal, tentando coordenar os esforços de resgate e a demolição de prédios vizinhos para criar aceiros que pudessem conter o avanço do fogo. Essas são as ações de um líder que está tentando salvar seu império, não de alguém que planejou sua destruição. No entanto, é aqui que a narrativa começa a ganhar tons mais complexos e sombrios. Onde quer que houvesse uma tragédia, havia também espaço para a especulação política. O grande erro de Nero, ou talvez seu grande pecado estético, veio após o controle das chamas. Ao olhar para as áreas devastadas, que antes eram ocupadas por cortiços insalubres e ruas imundas, o imperador viu uma oportunidade de ouro para reconstruir Roma segundo sua visão de grandiosidade artística. Ele decidiu que aquela terra, agora vazia e enegrecida, serviria de base para o seu projeto mais ambicioso, a Casa de Ouro, ou Domus Aurea. A Casa de Ouro não seria apenas um palácio, mas um complexo monumental de jardins, lagos artificiais e vilas que ocupavam o coração da cidade. Para a elite aristocrática de Roma, isso foi visto como um insulto final. Enquanto o povo ainda chorava seus mortos, o imperador planejava o luxo sobre as cinzas.
Foi essa coincidência infeliz entre a destruição do incêndio e a rapidez com que Nero ocupou o terreno para seu projeto pessoal que alimentou os primeiros boatos maliciosos. As pessoas começaram a sussurrar nas esquinas que o fogo não havia sido um acidente causado por uma lâmpada de óleo caída no Circo Máximo, mas sim um ato deliberado de limpeza urbana ordenado pelo próprio imperador para satisfazer seu ego artístico. Essa versão dos fatos foi abraçada com entusiasmo pelo Senado romano. A relação entre Nero e os senadores era de um ódio visceral e mútuo. Os senadores representavam a velha guarda, a aristocracia que acreditava que o império deveria ser governado pelo conselho dos sábios e pela tradição das famílias nobres. Nero, por outro lado, era um governante que buscava a legitimação através do amor do povo comum e das artes, apresentando-se muitas vezes em palcos como ator e músico, algo que os senadores consideravam uma degradação vergonhosa do cargo imperial. Historiadores como Tácito e Suetônio, cujos relatos moldaram quase tudo o que sabemos sobre esse período, faziam parte desse círculo senatorial que desprezava Nero. Para eles, culpar o imperador pelo incêndio não era apenas uma questão de registrar a história, mas uma arma política poderosa para deslegitimar seu governo. Eles sabiam que a caneta podia ser mais destrutiva do que o próprio fogo. Ao escreverem suas crônicas anos depois, eles enfatizaram cada boato, cada suspeita e cada detalhe que pudesse pintar Nero como o arquiteto da tragédia. O que começou como uma resposta rápida de emergência e um projeto de reconstrução mal interpretado, acabou sendo transformado, através das décadas, na lenda do monstro que tocava lira enquanto sua capital ardia. Nero estava sendo cercado por uma conspiração de narrativas que ele, isolado em sua nova e dourada morada, ainda não conseguia compreender totalmente. O fogo em Roma havia apagado as ínsulas, mas as chamas da calúnia política estavam apenas começando a queimar sua reputação para a eternidade. A análise histórica moderna sugere um segredo muito mais macabro do que um simples crime premeditado pelo imperador. O grande incêndio de Roma foi, com toda a probabilidade, um acidente trágico, um evento estatisticamente provável em uma metrópole superpopulosa feita de madeira, tecidos e óleo combustível. No entanto, o verdadeiro segredo reside na forma como esse acidente foi transformado em uma arma de destruição mútua. Nero e o Senado romano entraram em uma guerra de narrativas onde a verdade foi a primeira vítima a perecer nas cinzas. Para o imperador, a urgência quase poética em reconstruir a cidade e erguer sua monumental Casa de Ouro deu aos seus inimigos a munição perfeita. Ele percebeu tarde demais que, por mais que abrisse os portões de seus palácios e distribuísse pão aos sobreviventes, o sussurro de que ele era o culpado ganhava força nas ruas cobertas de fuligem. A pressão popular crescia de forma incontrolável, e o povo, desesperado por perder suas casas e entes queridos, exigia um culpado tangível, alguém que pudesse ser punido para aplacar a fúria dos deuses e o luto da nação. Nesse clima de paranoia, medo e suspeita generalizada, Nero encontrou a saída mais antiga e cruel da política: o bode expiatório. Naquela época, uma pequena seita religiosa vinda do Oriente começava a se espalhar pelas periferias de Roma, ocupando os bairros mais pobres e densos. Eles eram vistos com profunda desconfiança por não adorarem os deuses tradicionais do panteão romano e por realizarem reuniões secretas que muitos confundiam com conspirações. Eram os seguidores de um profeta executado na Judéia, conhecidos como cristãos. Para a aristocracia romana e para a plebe ignorante, esses estrangeiros que falavam de um reino que não era deste mundo eram o alvo perfeito. Nero decidiu desviar o olhar do público de si mesmo e apontar o dedo para essa comunidade marginalizada. Ele os acusou formalmente
de terem provocado o incêndio por puro ódio à raça humana. Uma acusação que, embora totalmente desprovida de provas, serviu como o combustível necessário para uma das perseguições mais brutais e sangrentas da história antiga. O que se seguiu nos Jardins de Agripina e no complexo do Circo de Nero foi um espetáculo de horrores que mancharia o nome do imperador para toda a eternidade. Para satisfazer o desejo de vingança da multidão e demonstrar sua suposta justiça implacável, Nero ordenou execuções que desafiavam a imaginação humana. O historiador Tácito descreve com detalhes arrepiantes como os cristãos eram cobertos com peles de animais selvagens para serem despedaçados por cães ferozes em praça pública ou pregados em cruzes para morrerem lentamente sob o sol. Mas o detalhe mais sinistro e memorável ocorreu ao cair da noite. Nero ordenou que muitos desses prisioneiros fossem amarrados a postes altos, cobertos de piche, resina e outras substâncias inflamáveis, e transformados em tochas humanas. Esses homens e mulheres queimavam vivos, enquanto o imperador promovia festas luxuosas em seus jardins, circulando em sua carruagem dourada, entre os corpos em chamas que iluminavam a escuridão de Roma. Esse ato de crueldade extrema, embora tenha servido para desviar a culpa imediata do incêndio, plantou a semente definitiva da imagem de Nero como um monstro desprovido de qualquer rastro de humanidade. Entretanto, a perseguição sangrenta não foi suficiente para salvar o reinado decadente de Nero. A paranoia que se seguiu ao incêndio e os gastos astronômicos com a construção da Casa de Ouro, com suas paredes incrustadas de joias e marfim, levaram a economia do império ao colapso e resultaram em um isolamento político total. O imperador, cada vez mais desconfiado de conspirações reais ou imaginárias, começou a ordenar a execução sumária de senadores, generais e até de figuras influentes que antes eram seus aliados, incluindo seu próprio mentor, o filósofo Sêneca. O ódio do Senado romano, que já era profundo e histórico, transformou-se em uma aliança desesperada para derrubá-lo. Em meados do ano 68 d.C., a situação tornou-se insustentável. Legiões estacionadas nas províncias distantes começaram a se rebelar, e o general Galba foi proclamado imperador por suas próprias tropas. Nero, vendo-se abandonado até pela sua fiel guarda pretoriana, percebeu que o fim de seu palco era inevitável. O Senado, em um ato final de vingança institucional, declarou Nero um inimigo público do Estado, o que significava que ele poderia ser caçado, torturado e executado por qualquer cidadão romano sem julgamento. Sem aliados, sem proteção e com o som distante de cascos de cavalos se aproximando de seu esconderijo, o imperador fugiu para a pequena vila de campo de um de seus libertos, um homem chamado Faon. Ali, em um quarto úmido, sujo de terra e tremendo de medo, o homem que um dia governou o mundo conhecido enfrentou seu destino final. Incapaz de tirar a própria vida com as próprias mãos por falta de coragem, ele pediu a ajuda de seu secretário pessoal para cravar uma adaga em seu pescoço no momento em que os soldados entravam pela porta. Suas últimas palavras, segundo os relatos da época, foram um lamento sobre o grande artista que o mundo estava perdendo com sua partida. Com seu suicídio assistido, a linhagem da dinastia Júlio-Claudiana chegava ao fim, e o segredo de quem realmente começou o fogo de Roma foi enterrado com ele em uma cova simples e anônima, longe da glória que ele tanto perseguiu. Ao olharmos para as cinzas de Roma através da lente do tempo, percebemos que o incêndio do ano 64 d.C. foi talvez o maior caso de manipulação de informação e propaganda política da antiguidade. Se Nero foi o arquiteto diabólico do fogo, ou apenas um governante incompetente e egocêntrico que se tornou o alvo perfeito para uma elite aristocrática ressentida,
é um mistério que talvez nunca seja resolvido com absoluta certeza documental. O que sabemos, de fato, é que a narrativa histórica foi escrita quase inteiramente pelos seus vencedores e pelos seus piores inimigos, os senadores e historiadores que sobreviveram para contar a versão que melhor servia aos seus próprios interesses políticos. O incêndio de Roma nos ensina uma lição atemporal. Em tempos de grandes crises e tragédias, a busca social por um culpado para odiar é muitas vezes mais forte do que a busca honesta pela verdade dos fatos. Nero foi, ao mesmo tempo, um imperador de excessos teatrais e a primeira grande vítima do que hoje poderíamos chamar de cancelamento histórico, onde a reputação de um homem foi queimada de forma tão eficaz e duradoura quanto os próprios prédios de madeira da capital do mundo. Esta jornada pelas ruínas e pelas chamas da antiga Roma nos convida a questionar as verdades absolutas que recebemos prontas dos livros didáticos. O segredo macabro de Nero não era apenas o fogo em si, mas a assustadora fragilidade da justiça e da verdade diante do poder esmagador da narrativa política. E você, depois de conhecer esses detalhes ocultos, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que Nero realmente ordenou o incêndio criminoso para reconstruir a cidade conforme seu desejo artístico? Ou ele foi apenas um bode expiatório conveniente usado pelo Senado para destruir um líder popular que eles detestavam? Seria ele o monstro sanguinário que a história oficial pintou? Ou a primeira grande vítima das notícias falsas de 2000 anos atrás? Deixe seu comentário logo abaixo e compartilhe sua teoria conosco, pois sua perspectiva ajuda a manter a história viva. Se você gosta de desvendar os segredos obscuros que o tempo tentou apagar e de enxergar a realidade humana por trás das grandes lendas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Continuaremos explorando juntos as sombras do passado para iluminar as verdades do presente. Até a nossa próxima viagem no tempo.